Olá, pessoal! Inicialmente, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje vamos falar um pouco sobre o exército romano, um dos exércitos mais fabulosos e mais grandiosos de toda a humanidade. Bom, fique atento e acompanhe o vídeo. Hoje vamos falar um pouco sobre o modo de operação do exército romano. Eu gostaria de lembrar que o exército romano era um dos exércitos com mais êxito e um dos maiores exércitos da história da humanidade. No exército romano foi desenvolvido táticas militares que são extremamente eficientes e que são aplicadas até hoje. Um dos modos de operação do exército romano era avançar em fileiras. Basicamente, eles avançavam em fileiras e havia um detalhe muito interessante. O homem da esquerda protegia o homem da direita. Então, basicamente, era um protegendo o outro. Isso de forma direta, concreta e extremamente absurda. A proteção que eles mantinham entre si era impressionante. O que tornava basicamente o exército uma tropa quase invencível. Agora vamos a um pequeno segredo. Basicamente, o exército romano era formado por homens, homens do sexo masculino. Partindo deste princípio, a interação homossexual entre os soldados não só era permitida, como era extremamente incentivada. Porque essa prática. Por que essa prática? De maneira nenhuma você vai querer perder o seu companheiro. O seu companheiro lutava ao seu lado. Partindo desse princípio, da parte afetiva, emocional, o exército era imbatível, derrotando basicamente tudo no qual ele combateu. Quer dizer, tudo que o exército romano lutou, ele venceu, baseando-se apenas nessa prática. O homem da esquerda protege o homem da direita de forma concreta e absurda, porque muitas vezes era o seu próprio parceiro. Isso no cunho afetivo. Temos histórias que o exército romano chegou à Europa de forma absurda, chegando até mesmo à Inglaterra e às ilhas inglesas, basicamente. Era um exército da era antiga, da era medieval, que atacava basicamente com lanças, escudos, arcos, flechas, sem contar com as catapultas e as clavas e todos os tipos de armas medievais que você puder imaginar. E era apenas infantaria. Um detalhe muito importante, o exército romano contava apenas com infantaria. Como todo exército, o romano também possui hierarquia militar, dividido em patentes e obrigações. Vamos verificar algumas patentes e obrigações. As principais patentes do exército romano eram legionário, equivalente ao soldado atual. Se chamava legionário. Era um soldado simples e puramente soldado. Decano comanda uma fileira de 10 legionários. Então, o decano comanda 10 soldados. Ok? Seria basicamente um tenente hoje. Decurião comanda uma turma de 30 legionários. Ok? Centurião comanda uma centúria de 80 legionários. Tribuno comanda
uma ou duas cortes. Tribuno comanda uma ou duas cortes. Prefito supervisiona uma ou duas cortes. Legado comando geral da legião. Então, o legado é o comando geral da legião. Basicamente seria um general de campo, um marechal, alguma coisa assim, tendo em termos do exército atual. Como todo exército, você recebe pela sua patente. Então, o seu salário é determinado pela patente que você conseguiu alcançar. E todos no exército romano recebiam. Tinham salários, soldos fixos. Vamos entender um pouco. Quando o exército de infantaria avançava em fileiras, ele basicamente pegava um exército desorganizado e eliminava de forma completa, porque os homens vinham de forma soltas contra os escudos e as lanças, e assim tornando muito fácil a eliminação do exército inimigo. Basicamente, os legionários eles avançavam em fileiras, isso matando totalmente o exército inimigo, porque muitas vezes eles não tinham escudo ou estavam desorganizados. Então era muito fácil atacar e matar o exército inimigo em fileiras. E o mais impressionante é que quando havia a conquista de territórios, dificilmente ele era perdido. Muito difícil, o motivo está por trás do exército. Quem estava por trás do exército? A gente tinha um Império Romano. Então, por trás do exército, sim, havia toda uma estrutura, havia o Império Romano, que era extremamente organizado e eficiente. Então, quando o exército ganhava um território, o Império assumia e não perdia mais. Uma das táticas para que não haja perda de território era absorver a cultura local. O Império Romano, o que isso significa? Basicamente, o território conquistado era grego. Um exemplo, o território conquistado era grego, e eles absorviam a religião grega. Se eles conquistassem o território grego, eles absorviam a religião grega. Se era judeu, eles absorviam a religião judaica, permitindo assim o povo praticar a sua crença de forma livre. Como assim? Permitir aos cidadãos praticamente sua própria religião, não impondo questões de fé. Quer dizer, eles não impunham a sua própria religião. Ele permitia que o povo conquistado praticasse a sua própria religião, crença ou credo. Após a conquista de um território, o povo está extremamente assustado. Quando é conquistado um território, o povo desse território fica extremamente assustado, com medo e capaz de cometer atos perigosos. Então o povo fica assustado e com medo. E com medo a gente pode ter propensões a cometer atos perigosos. É necessário acalmar a população. É necessário acalmar a população que será absorvida, que será dominada, que será conquistada. A população, como que é feito isso inicialmente? Liberando a possibilidade dele praticar sua própria religião. Em seguida, você deve promover as artes, teatro, música e todo tipo de arte que seja do conhecimento humano. Quer dizer, você deve permitir o povo ter lazer e religião. Eu vou colocar uma frase extremamente preocupante, mas que basicamente é a realidade. O povo precisa de pão e circo. Assim, quase que o povo não se preocupa com as questões alimentares. É impressionante. Outra função extremamente importante, admirável do Império Romano, era a questão que cada território conquistado devia se favorecer
condições de infraestrutura. Então a população deveria ter água, deveria ter estradas. O Império Romano era responsável pela construção de estradas, estradas impressionantes. E até mesmo vocês vão ficar surpresos com água encanada. Quer dizer que no exército romano, quer dizer que o governo romano, o império em si, promovia a construção de estradas e aquedutos. Na realidade seria basicamente água encanada. Seria construções enormes que traziam água até a cidade. Então a função do exército não era apenas a tomada do território, e sim a geração de toda uma infraestrutura necessária para que o próprio Império Romano tivesse facilidade no comando do território. Então, sim, estradas são importantes, porque você precisa levar homens e equipamentos, materiais, de forma segura, rápida e eficiente aos territórios ocupados. Você precisa ter estradas para ter acesso aos territórios ocupados. Você precisa ter água para dar aos homens quando eles chegarem. Então, a infraestrutura é importante numa ocupação. Vamos a um exemplo de respeito e religião do povo conquistado. O respeito que o Império Romano tinha sobre a religião do povo conquistado. Inclusive uma passagem bíblica na qual o governador romano libera um prisioneiro seguindo as tradições da Páscoa judia. Quer dizer, o governador romano libera um prisioneiro seguindo as tradições da Páscoa judaica. Ok? Pôncio Pilatos foi o quinto governador romano da província da Judéia, entre 26 e 36 depois de Cristo. Ok? Então, Pôncio Pilatos. O texto religioso apresenta, então, o episódio de Barrabás. Segundo a narrativa, por conta do período da Páscoa, a tradição mandava absolver um dos condenados. Então, a tradição da Páscoa mandava absolver um dos condenados. Pôncio Pilatos se dirige à multidão, se dirige ao povo, com os 3 prisioneiros e solicita que eles escolham um a ser liberado. A multidão prefere liberar Barrabás. Então, segundo a tradição da Páscoa judaica, um prisioneiro deve ser libertado. E sim, foi a multidão que escolheu libertar Barrabás e, no caso, crucificar Jesus. Após essa decisão, Barrabás lava suas mãos. Nessa conjuntura, podemos ver o respeito completo do Império Romano aos territórios conquistados, e eles respeitam as tradições e as leis judaicas naquele cenário daquele território ocupado. Mas basicamente isso é uma ferramenta para manter o povo e a população calma durante a conquista. Gostaria de ressaltar que a importância do uniforme militar era levado ao extremo. Todo soldado romano tinha que ser muito bem vestido. Todo legionário era extremamente bem organizado nas suas vestes. Todo soldado romano era extremamente asseado, limpo e organizado. Qual era o objetivo do exército romano na tomada dos territórios? Arrecadar recursos. Basicamente, a moeda corrente na época era o ouro. Todos os territórios possuíam ouro e negociavam com ele. Assim que o exército romano tomava o território, iniciava-se imediatamente a cobrança de impostos. O objetivo de qualquer guerra é a tomada de territórios, acúmulo de riquezas para o Estado agressor, acúmulo da população. Quer dizer, quando você toma um território, você tem por objetivo acumular a riqueza desse território e acumular a população que já estava nele. Não é necessário eliminá-la ou matá-la. Tendo uma eficiência impressionante na época das guerras medievais, o exército romano se tornou basicamente o dominante do globo, o dominante do mundo. O exército romano dominava basicamente o mundo todo.
Estas aquisições só foi possível diante de utilização de diversas ferramentas desenvolvidas e aplicadas no próprio Império Romano. Várias táticas militares e todas elas eram muito bem aplicadas. Somente a eficiência e o conhecimento vai levar à vitória. A ignorância vai gerar distúrbios e anarquia generalizada. O Império Romano detinha a organização de Estado bem delineada. Vamos ver assim: o que havia? A tomada de territórios, a justiça era implantada, também é implantada o Estado de Direito, deveria ser representado. Agora vamos exemplificar como funcionava basicamente o Império. Eu vou deixar o material da República, mas vamos nos dirigir ao Império em específico. O Império começou com Otaviano Augusto e terminou com Constantino XI. Ele era dividido basicamente em dois poderes. O poder político estava concentrado na figura do imperador. Então, o imperador romano era o comandante em chefe. E havia o Senado. O Senado servia para apoiar o poder político do imperador, basicamente. Ok? Então havia o imperador romano e o Senado, que basicamente era para apoiar o poder do governador, do imperador. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo até aqui. Se gostaram, dê um like, curtam, compartilhem, fale para os seus amigos e se inscreva no canal. Até agora, obrigado, bom dia, boa tarde e boa noite.